Olá, galera. Boa tarde. Bom dia ou boa noite, dependendo da hora que tu vai assistir essa videoaula. Então, galera, nós trabalhamos já o período, né, pré-operatório, trabalhamos o intraoperatório, que é durante a cirurgia, e agora a gente vai trabalhar o período pós-operatório. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente após o procedimento cirúrgico? Então, esses cuidados a gente diz que são cuidados relacionados ao período pós-operatório, né, após o procedimento cirúrgico, tá bom? Dando seguimento aí à nossa disciplina de enfermagem cirúrgica, beleza? O período pós-operatório, gente, ele vai começar com a admissão do paciente aonde? Na sala de recuperação pós-anestésica e vai terminar com uma avaliação de acompanhamento clínico em casa. Ou seja, o período pós-operatório vai começar quando o paciente sai do centro cirúrgico e entra onde? Na SRPA, que é a sala de recuperação pós-anestésico. E esse pós-operatório ele vai terminar com uma avaliação clínica, né, dentro do hospital mesmo, ele recebe alta pós-operatório, ou ele vai terminar na sua casa, beleza? O pós-operatório, gente, ele é dividido em imediato, mediato e tardio. Quando eu falo de pós-operatório imediato, são as primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico. Então, eu terminei, por exemplo, aqui uma cirurgia meio-dia, né? O pós-operatório imediato serão essas primeiras 24 horas, até o meio-dia do outro dia que virá, tá? E o que é o pós-operatório imediato? É após 24 horas, né, que se segue a cirurgia até a alta do paciente. Ou seja, o que é o pós-operatório imediato, galera? É aquele que vai ser após o que? As 24 horas. As primeiras 24 horas é imediato e passando essas 24 horas aí começa o pós-operatório imediato, tá? E o que é o tardio? O tardio ele vai iniciar quando, pessoal? Ele tem esse período aí dos primeiros, né? Tem início nos primeiros 7 dias e o reconhecimento da alta, tá? Então, o período aí pós-operatório tardio, ele vai até a alta desse paciente. Então, eu tenho imediato, mediato e tardio. Só destacar aqui para o tardio, característica importante. Tem início, né, os primeiros 7 dias e o reconhecimento da alta. Muito bom saber disso aí, tá? Certo? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Dentro da unidade de recuperação pós-anestésica, tá? Que são a sala ali, o paciente deu entrada na sala de recuperação pós-anestésica, a gente tem alguns métodos ali de cuidado, tá? O paciente, gente, ele está em um processo de recuperação da anestesia, né? Ele fez o procedimento cirúrgico, ele entrou na sala de recuperação pós-anestésica, então ele ainda está ali no procedimento de recuperação da cirurgia, beleza? E esses nossos cuidados a gente vai ter até que ele fique recuperado totalmente. Apresente sinais vitais, né, normais, para poder ele receber uma alta depois. Ele tem que apresentar ele orientado, né, ausência de hemorragias ou outras complicações. Então, se perguntar para vocês quais são as metas dos cuidados, pessoal, quando ele dá entrada na sala de recuperação pós-anestésica, é essa, né? Ele tem que visar a questão da recuperação da anestesia, apresentar os sinais vitais estáveis. Ele precisa estar orientado, lembrando que ele sai de um centro cirúrgico, ele vem o quê? Na maioria das vezes ele vem inconsciente, tá? Então a gente vai traçar metas de cuidado até que ele torne ali orientado novamente, que ele consiga responder os estímulos, que ele consiga fazer algumas coisas ali, tá? Ausência de hemorragias, lembrando que eu tenho que traçar cuidados para que não possa ter ocorrência de hemorragias ou outras complicações. No período de recuperação no pós-anestésico, a gente tem que sempre ter em consideração que aquele paciente ele vai ser o quê? Considerado crítico, tá? E muitas vezes, gente, ele vai ter situações de inconsciente, então o paciente vai ser totalmente dependente da gente, tá? Porque muitas vezes ele se apresenta de forma inconsciente. E outra coisa, né, que os familiares eles vão aguardar notícias, tá? Então ele entrou na sala de recuperação pós-anestésica, os familiares eles já aguardam notícias. Será que essa cirurgia ocorreu tudo bem? Então a importância da gente manter o familiar informado sobre a condição clínica do paciente, né? Justamente para a gente poder evitar ali situação de tumultos, beleza? Então, o paciente foi admitido ali
na sala de recuperação pós-anestésica, tá? O que vem com o paciente? Né? O diagnóstico médico e o tipo de cirurgia vem no prontuário dele. Tá? Vem o histórico médico, né? Alergia pertinente, se ele tem algum quadro ali alérgico relacionado a alguma medicação, né? A idade, a condição geral do paciente, se ele está bom, física, questão hemodinamicamente, né? Como é que tá os sinais vitais. Isso é a condição geral dele. Anestésicos usados, lembrando que eu falei para vocês que para fazer anestesia, a cirurgia ele faz o que? Uma anestesia. Então, no prontuário tem que estar dizendo quais foram os anestésicos que foram utilizados para esse paciente, justamente para a gente conhecer ali os sinais que esse paciente vai apresentar. Se teve algum problema, né, problema ocorrido durante a cirurgia, e a quantidade de líquidos que foi administrado, perdido, se teve muita perda de sangue, né? Se ele está com a presença de algum dreno, algum dispositivo, algum cateter, algum acesso venoso. Então, quando o paciente é admitido na SRPA, que é a sala de recuperação pós-anestésica, ele precisa vir com essas informações aí, tá? Então, ele entrou na sala. É, o que é importante, gente? O que é prioridade? Tá? Prioridade, galera. Vou só mudar aqui. Aqui. O que é prioridade? Aqui é primeiro lugar, tá? A gente está segundo, mas aqui é primeiro lugar. O que é prioridade? Primeira coisa que eu preciso ver, gente, é a saturação de oxigênio desse paciente. Aqui é primeiro, tá? Não é segundo, não. A primeira coisa que a gente faz é observar a saturação de oxigênio dele. Por que, galera, é prioridade? Porque se o nosso paciente não estiver respirando, logicamente ele pode ter uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Então, prioridade no nosso atendimento quando ele entra na sala de recuperações pós-anestésica é verificar o que? A saturação de oxigênio. É a primeira coisa que a gente faz. Beleza? Depois vocês consertam aqui, ó. Aqui é primeiro lugar. Tá? A gente vai avaliar as profundidades das respirações, né? Se ele está respirando de forma adequada. Em segundo lugar, vem o que? A função circulatória, né? Bora verificar como é que está a pressão arterial, como é que está a coloração da pele, como é que está a frequência de pulso. Então, a primeira coisa que a gente faz, olha a respiração dele, a oxigenação. E segundo momento é o que? A função circulatória. Tá? E dentro dessa função circulatória, a gente vai atentar para a pressão arterial, né? A coloração da pele, frequência de pulso, tudo isso a gente avalia. Em terceiro lugar, a gente vai observar o que? O sítio cirúrgico. Se ele está íntegro, né? Se está tendo ali perda de sangue no local daquela cirurgia. Tá? Então, o sítio cirúrgico nada mais é do que o lugar onde foi feita a cirurgia. Para ver que aqueles pontos eles não foram rompidos. Tudo isso a gente avalia. Quarto lugar, gente, é o nível de consciência. Tá? Se ele está responsivo, né? Como é que está a capacidade dele de responder aos comandos. Isso aí a gente vai avaliar em quarto momento. No quarto momento a gente avalia isso aí. Beleza? Em quinto lugar, gente, a gente vai verificar o que? A temperatura, né? Questão dos valores hemodinâmicos, né? Drenos e catéteres. Valores hemodinâmicos, eu estou me referindo ali se ele está tendo perda de líquido, né? Dreno, se ele está com algum dreno, se ele está com algum catéter. Lembra do que eu falei para vocês que algumas cirurgias elas são incompletas, onde fica um pouquinho de espaço aberto? Pois é, às vezes pode ter a presença de um dreno. Então é por isso que a gente precisa ver esses valores hemodinâmicos, se ele está perdendo muito líquido, né? Como é que está a questão da eliminação de líquido, né? E administração de líquido desse paciente. Aí a gente vai seguindo os cuidados, né? A questão dos sinais vitais, eles vão ser verificados de 15 em 15 minutos na primeira hora após a cirurgia. Beleza? Isso é muito importante, a questão de prova. Então, os sinais vitais do paciente a gente vai verificar de 15 em 15 minutos na primeira hora após a cirurgia. Depois de 30 minutos, de 30 em 30 minutos, nas 2 horas subsequentes. Né? Se esses sinais vitais continuam estáveis, eles estão bons, observando, a gente vai verificar ele depois de 4 em 4 horas, né? Durante as primeiras 24 horas. Então, na primeira hora após a cirurgia, de 1 em 1 hora, de 30 em 30 minutos nas 2 primeiras horas,
E se esses sinais vitais estão apresentando de forma boa, a gente vai ver depois de 4 em 4 horas, nas primeiras 24 horas, certo? Aqui, né, a questão da via aérea do paciente, a gente vai verificar se ele vai precisar de oxigênio suplementar, se ele está respirando sozinho, então ele não vai precisar de oxigênio suplementar, tá? A profundidade das respirações a gente avalia, né? Se ele, o interessante disso aqui, gente, é observar obstruções hipofaríngea. Às vezes a posição da língua do paciente, né, dificulta que ele possa respirar. Aí a gente utiliza uma cânula de Guedel, né? A gente inclina a cabeça para trás e afasta a língua dele com esse afastador, com essa cânula de Guedel, para que ele possa ali respirar de forma mais adequada. Beleza? Aqui no último ponto fala da questão de aspirar as vias aéreas, né? Esse paciente não tem que ficar com secreção das vias aéreas. Essas secreções elas precisam ser aspiradas, tá? Para melhorar também a respiração, tem uma elevação da cabeceira, né, de 15 a 30 graus da cabeceira do leito, eu falo, tá? Beleza? E claro, se ele tiver com hipersecreção, né, se ele tiver com vômitos, né, com mucos, é ideal que a gente coloque esse paciente em decúbito lateral para que ele não possa broncoaspirar essa secreção. Né? E que a gente tem a questão que a gente precisa manter a estabilidade cardiovascular, né, desse paciente, avaliando o estado mental, avaliando os sinais vitais, ritmos cardíacos, tacaríacos, cardíacos, tá? Avaliar a temperatura, avaliar a coloração da pele, avaliar débito urinário, monitorar a PVC, que é a pressão venosa central. Isso aqui, gente, a gente precisa manter, observar isso aqui, que esses pontos aqui que a gente vai manter a estabilidade do cardiovascular do paciente, a estabilidade do paciente. Beleza? E aqui a questão da sonolência, gente, tá? Para a questão da sonolência e o soluço. Tanto a sonolência quanto o soluços são situações que a gente precisa avaliar. Quando a pessoa apresenta sonolência, né, realização de alguns estímulos para avaliar o nível de consciência de alterações. Quando a pessoa está ali, gente, no pós-operatório, a gente precisa verificar. Ela está dormindo muito, né? Está com aspecto de muito sono. Essa sonolência no pós-operatório ela pode estar relacionada com hemorragia interna, por isso que a gente precisa avaliar o nível de consciência dessa pessoa. E o soluço, galera, ele pode estar relacionado com espasmo do diafragma, né, provocados pela irritação do nervo frênico. E como causas tem a distensão abdominal e hipotermia. Esse paciente ele pode estar ali com algum comprometimento em relação ao intestino, né, ao estômago. Então, a gente precisa avaliar aqui tanto a questão da sonolência quanto os soluços. Sonolência pode estar relacionada à hemorragia interna e os soluços pode estar relacionado a espasmos do diafragma. O que isso quer dizer? Que ele pode estar com algum problema ali em relação ao intestino ou estômago. Beleza? Aí tem a questão da lavagem gástrica, né? Se for preciso, se tiver com algum problema ali, faz uma lavagem gástrica, né? E se ele tiver com vômito, claro que vai ser feito ali para ele um plasio. Beleza? Nessa aula a gente vai levar até aqui, galera, tá? Paramos aqui no sonolência e soluto. Qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente vai estar tirando todas as nossas dúvidas. Beleza? Grande abração a todos.